Cumprimento os meus irmãos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez estarmos aqui na sua casa para exaltarmos a Ele, para glorificar o nosso Deus e para podermos louvar, e exaltar o nosso Deus. Certamente todos nós já ouvimos o Senhor falar aqui nesta noite aos nossos corações, através dos louvores que foram entoados nesta noite, Eu estava ali cultuando a Deus, louvando a Deus e agradecendo a Ele, pela vida dos nossos jovens. Que bênção, Os jovens que nós temos aqui na congregação Getsemane, que de uma forma tão linda tem louvado ao Senhor, e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Vocês com certeza são uma bênção para esta congregação, e não só para esta congregação, com certeza por onde vocês passam, vocês são uma bênção. Então que Deus continue a usar cada um de vocês. Pronto, graças a Deus. É o costume, meus irmãos. Mas vamos meditar aqui na palavra de Deus nesta noite. Estamos em um culto hoje de cunho missionário, dirigido aí pelo Departamento de Missões. Na verdade, todos os cultos são missionários, A gente prega a palavra de Deus, exalta ao nosso Deus. Mas hoje o culto dirigido pelo Departamento de Missões. E eu queria meditar com os irmãos um pouquinho sobre esta temática. Para isso, eu queria convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Josué 24, versículos de número 14 e 15. Josué 24, versículos 14 e 15, que diz da seguinte forma: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Graças a Deus. Queridos, estamos diante de um texto que frequentemente ele é pregado nos cultos de família. Certamente, com certeza você já ouviu esse texto ser pregado em algum culto de família, algum seminário de família, encontro de casais, encontro para a família. Mas eu entendo que, além de vermos esse texto do ponto de vista da família, também temos alguns ensinamentos do ponto de vista missionário para as nossas vidas. Quando olhamos para esse texto aqui, quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui alguns ensinamentos do ponto de vista missionário. Primeiramente, quando eu estava meditando nesse texto, quando a irmã Lucília falou comigo, para pregar aqui hoje, e eu pensava, se a gente fosse debater sobre o tema missões, como fazer missões, qual que deve ser as prioridades, da igreja ao fazer missões, qual que é o jeito mais correto, ou o jeito que dá mais resultado, certamente se a gente fosse abrir esse tema para debate, muitos irmãos trariam aqui boas opções, bons argumentos, boas visões de como fazer missões. Talvez alguns falariam que fazer missões é necessário fazer através de obras sociais, é necessário fazer através de doação de alimentos, através de mutirões, de ações aí para a comunidade, e depois dessas ações levar também o Evangelho, levar a mensagem do Evangelho. Muitas das pessoas talvez falariam, não, mas o correto é fazer missões, levando missionários, enviando missionários para o exterior, enviando missionários aí para as áreas mais carentes, mais pobres. Outros podem falar, não, mas esse modelo já está ultrapassado, não é mais assim que faz missões.
Talvez missões hoje o correto era fazer através dos nossos jovens, quando se formasse, mandar aí para essas comunidades mais carentes, para que eles fossem efetuar ali, né, as suas funções, as suas profissões, e assim também pregar o evangelho ali nessas regiões. Talvez outros falariam, não, isso pode ser um meio, mas talvez o meio mais correto de fazer missões é pregando aí nas ruas, é levando a caixa de som, fazendo cultos, né, aí nas esquinas, ou talvez fazendo culto nos presídios, fazendo culto em hospitais, nas praças, nesses locais que tem muitas pessoas. Talvez esse é o jeito certo de fazer missões. Outros talvez falariam, Vinícius, mas todas essas formas de fazer missões, ela está meio ultrapassada, a igreja está ultrapassada, o templo já está ultrapassado, a gente precisa fazer diferente, precisa tirar o púlpito, precisa colocar um tambor aqui na frente, tirar os obreiros do púlpito, desligar as luzes, jogar jogo de luzes, coisas do tipo, que algumas igrejas já fazem. Talvez você falaria e argumentaria que isso é a forma correta hoje de fazer missões. O certo é que, independente da forma que você ache como sendo o correto de fazer missões, esse é apenas o meio, e nós, como igreja, não podemos perder de vista o porquê fazer missões, qual que é a maior necessidade de fazer missões, o porquê que a igreja precisa fazer missões, não ficar meramente falando qual que seria o meio correto, mas nós precisamos ter em mente e entender o porquê que a igreja precisa fazer missões. E quando eu falo entender por que a igreja precisa fazer missões, foi lido aqui sobre a grande comissão, né, da igreja que foi dada por Cristo Jesus, que a grande comissão é justamente essa: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Fazer missões é levar o evangelho de Cristo Jesus. Fazer missões é pregar a palavra de Cristo Jesus. Fazer missões é o que é mais importante para a igreja nessa terra. É a nossa principal função aqui nesta terra, é levar o evangelho de Cristo Jesus a pecadores que estão perdidos e precisam de salvação. E a igreja, ela precisa se importar com este tema. A igreja, ela precisa estar preocupada com a questão do sofrimento eterno das pessoas. A igreja precisa estar preocupada com o destino da humanidade, com o destino das pessoas que estão perdidas sem Cristo Jesus. E para isso é necessário, como Jesus falou, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esta é a grande missão da igreja. E quando eu lia sobre esse tema, eu vi uma frase do pastor John Piper. Ele disse que os cristãos se preocupam com o sofrimento da humanidade de qualquer forma. Os cristãos precisam se preocupar, mas eles precisam se preocupar especialmente pelo sofrimento eterno da humanidade. Do contrário, eles estão vivendo o evangelho distorcido. Do contrário, eles não entenderam qual foi a grande comissão que Deus deu para a igreja na terra. Nós temos a missão de pregar o evangelho a toda criatura e anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E o sofrimento eterno das pessoas, esse deve ser a maior preocupação da igreja, falar sobre o sofrimento eterno daqueles que morrerem sem Cristo, ou daqueles que não entregarem a sua vida a Cristo Jesus. Esta é uma necessidade da igreja. A igreja precisa se preocupar com isto. É importante que a igreja ela faça missões, ela faça ações sociais, é importante que a igreja cresça, que a igreja tenha dinheiro, tenha recursos para promover eventos, para promover grandes ações, mutirões, coisas do tipo, mas independente do meio, da forma que a igreja utilize, ela precisa ter como seu alvo principal anunciar o evangelho de Cristo Jesus, e essa precisa ser uma preocupação minha e sua em todo o tempo. Porque nós fomos chamados, queridos, para isso. Nós fomos chamados para poder levar a palavra de Cristo Jesus. Nós fomos chamados para poder fazer esta grande missão, que é levar o evangelho, anunciar o evangelho de Cristo Jesus a toda criatura. E quando eu estava pensando sobre isso, quando eu estava meditando, né, sobre esses textos aqui,
Aí eu me perguntei o que seria esse evangelho. A gente tanto fala que a missão da igreja é levar o evangelho, mas o que seria de fato esse evangelho que a igreja precisa levar? E quando eu estava meditando sobre isso, eu me fiz uma outra pergunta para começar a responder e entender o que é esse evangelho. O que não seria o evangelho? É importante a igreja entender também o que não é o evangelho. E o evangelho, queridos, ele não é a resolução dos teus problemas pessoais. O evangelho não é o que muitas igrejas, ou que se dizem igrejas, vendem por aí, ou oferecem por aí, que é a chave da casa, a chave do carro, receba isso, receba aquilo, tome posse, venha buscar o teu milagre, coisas do tipo. Isso não era o evangelho. Isso pode até ser bênçãos que Deus nos dá também, mas isso não é o alvo principal do evangelho. O evangelho também não é um entretenimento, não é vir para cá para poder ouvir uma pessoa falar, uma pessoa pregar, passar um tempo. Isso não é o evangelho. Apesar de que nós nos reunimos aqui como comunidade, como cristãos, como irmãos em Cristo, para poder cultuar a Deus. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, quando eu olho para os ensinamentos que Jesus nos dá, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo, eu percebo que o Evangelho não é isso, mas o Evangelho é as boas novas de salvação, aleluia. O Evangelho é o que Deus fez para nossas vidas, mandando Cristo Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, aleluia, para nos dar o direito de vida eterna e para nos dar a salvação. O evangelho é isso, queridos. Esta é a mensagem do evangelho. Aleluia. O evangelho é transformação de vida. O evangelho é mudança de vida para pecadores. E o evangelho é o único meio que nós temos para poder chegar a Deus e para poder chegar ao céu de glória. É através da palavra do evangelho, que é Cristo Jesus. Aleluia, que morreu por nós na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Aleluia. Esta é a única mensagem que pode salvar pecadores da perdição eterna. Esta é a única mensagem que pode salvar pessoas que estão destinadas para a morte, estão destinadas para a destruição eterna. E esta é a mensagem que precisa ser pregada pela igreja. E nós não podemos tirar isso da nossa mente, do nosso coração. E quando eu estava meditando sobre isso, sobre esse assunto, me veio em minha mente alguns versículos. Lucas 19:10 vai dizer: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Marcos 10:45, a última parte vai falar: o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Efésios 2:2-4 vai dizer: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos, aleluia. Romanos 5:7-8 vai dizer: dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós em Cristo Jesus, que morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, aleluia. Essa é a mensagem do evangelho que a igreja precisa pregar, essa é a mensagem que nós precisamos anunciar. Efésios 1:7 vai dizer: neles temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da sua graça, aleluia. Nós temos essa esperança, nós temos essa mensagem, aleluia. Nós temos uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida, uma mensagem que transforma, uma mensagem que muda o rumo da história, aleluia. Uma mensagem que restaura até o mais vil pecador, que é a mensagem de Cristo Jesus, aleluia, que morreu por nós na cruz do Calvário. E esta precisa ser a mensagem anunciada pela igreja. Isso precisa estar na nossa mente quando nós vamos fazer missões, aleluia. Como eu falei no início, os métodos são diversos, mas a mensagem, ela é uma única mensagem, que é Cristo Jesus, aleluia, que morreu por nós. Esta que é a mensagem do evangelho. Efésios 2:8-9 vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, aleluia.
E por que, Vinícius, que nós precisamos anunciar essa mensagem? Por que a mensagem do Evangelho ela é tão importante? Porque a igreja precisa ter isso em mente, porque nós devemos levar essa mensagem. Romanos 3, 23 e 24 vai te dizer: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por meio da graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Todos pecaram, independente do grau de instrução, independente da idade, independente da escolaridade, todos pecaram e necessitam da salvação, e essa é a mensagem que a igreja tem que anunciar, aleluia. E o importante, além de anunciar isso, o mais importante, todos pecaram, mas nós temos uma esperança, Cristo Jesus, aleluia, que veio e morreu por nós, para nos dar a vida eterna, aleluia, para nos reconciliar novamente com o Pai. E esta é a missão da igreja, isso precisa ser a prioridade da igreja, anunciar o reino de Deus, anunciar o Evangelho, que é Cristo Jesus. E quando eu medito sobre isso, aí você vai me falar: Vinícius, mas você leu Josué 24:14 e não tem nada a ver com o que você está me falando. Primeiro nós precisamos entender o que era o Evangelho. Primeiro nós precisamos entender qual é a missão da igreja. Primeiro nós precisamos entender qual é a mensagem que a igreja precisa e necessita pregar. Aí depois eu entro aqui em Josué 24. E Josué, ele vai nos mostrar de forma prática. Eu entendo nesse texto que Josué vai nos mostrar de forma prática como anunciar esse Evangelho e como anunciar Cristo Jesus para as pessoas. Se você for ler o contexto aqui, você vai ver que Josué, ele estava já prestes a partir, prestes a morrer. E quando ele já está de idade avançada, então ele começa a meditar, talvez, nas bênçãos que Deus havia feito na sua vida, pela nação de Israel. Ele começa a ver todos os grandes feitos, todas as bonanças que Deus havia feito para com ele, para com Israel, para com a nação. E ele começa a se preocupar ali com o povo, como o povo estaria após a sua partida, né? O povo estava talvez ali, o Israel ali estava numa situação um pouco complicada do ponto de vista espiritual. E Josué, então, ele tem essa preocupação com o povo depois da sua partida, como eles estariam, o que eles fariam. E assim como o seu mentor, que foi Moisés, quando ele está no fim da vida, então ele reúne todas as tribos ali para poder dar algumas instruções para o povo. E quando ele reúne o povo, está relatado aqui no capítulo de número 24, aí ele vai falar, ele vai começar, para chegar na mensagem que ele quer, ele vai começar a falar sobre os grandes feitos que Deus havia feito, que Deus havia realizado ali pelo povo. Ele vai falar como Deus chamou Abraão, como levou para o Egito, como cuidou dele ali. Ele vai falar como o povo era escravo no Egito e Deus os tirou de lá. Ele vai lembrar o povo sobre as pragas, sobre a travessia do Mar Vermelho, como Deus sepultou ali os inimigos, né, que queriam alcançá-los na travessia do Mar Vermelho. Ele vai falar sobre as bênçãos que Deus fez pelo povo ali quando eles estavam peregrinando pelo deserto. Ele vai falar sobre a travessia do Rio Jordão. Ele vai falar para o povo, vai relembrar o povo ali sobre a conquista de Jericó, sobre a conquista das demais cidades ali, daquela região de Canaã. E no versículo de número 12, eu acho lindo, ele vai falar, depois de lembrar o povo de tudo isso, ele vai falar assim, ó: não foram a espada e o arco que lhes deram vitória. Eles vai lembrar para o povo que foi Deus que estava com eles ali em todas aquelas situações, que todas aquelas vitórias que eles obtiveram foi através de Deus, foi pelo intermédio de Deus que lutou pelo povo. E depois dele falar tudo isso, né, de relembrar o povo sobre os grandes feitos ao que Deus havia concedido para a vida deles, aí ele chama o povo para que tomassem a decisão mais importante da vida deles, está relatado nos versos de número 14 e verso de número 15, que são justamente os versos que eu li aqui nesta noite. E isso, queridos, que Josué falou aqui ao povo, e essa decisão que Josué pediu para que o povo tomasse naquele momento, é a decisão que todo ser humano precisa tomar nessa vida.
que é a decisão justamente de quem servir, quem escolher para servir, quem escolher para entregar a sua vida, quem escolher para seguir, aleluia. E Josué, então, quando ele fala tudo isso ao povo e convida o povo a tomar uma decisão, aí ele fala: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, aleluia. Ele fala ao povo aqui que diante de tudo que Deus havia feito para com eles, ele já tinha uma decisão tomada e formada, que era servir a Deus, mas essa decisão, ela é uma decisão individual de cada um de nós e de cada ser humano. E quando eu falo para vocês que aqui Josué, ele nos ensina a levar esta palavra, essa mensagem, eu vejo aqui muito claro como Josué, ele chegou aqui para anunciar ao povo da decisão que eles deveriam tomar, mas primeiro ele apresentou para o povo ali quem era Deus. Ele mostrou para o povo ali quem era o Deus a qual eles serviam. E nós, no nosso dia a dia, queridos, de anunciar a mensagem do reino, de anunciar o evangelho, de proclamar Cristo Jesus, nós precisamos mostrar para as pessoas também quem é o Deus a qual nós servimos. Aleluia. Nós precisamos saber quem é esse Deus que nós entregamos a nossa vida. Nós precisamos ter isso muito claro, o que Deus fez pela nossa vida e quem é o nosso Deus. E as pessoas, elas precisam saber disso também. E o nosso Deus, queridos, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que é soberano, é o Deus que é o eterno, é o Deus que criou todas as coisas. Não há ninguém igual ao nosso Deus, porque Ele é Todo-Poderoso, aleluia. O mundo precisa saber que o nosso Deus, Ele é soberano. O mundo precisa conhecer quem é esse Deus a qual nós anunciamos e entregamos a nossa vida. E quando eu estava meditando quem é esse nosso Deus, eu me lembrei de Isaías 41, é lindo esse capítulo, mas eu destaco para vocês, versículo de número 23, Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Versículo 28, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, aleluia. Esse é o nosso Deus, queridos. O nosso Deus, Ele é soberano, o nosso Deus, Ele é eterno, o nosso Deus é criador de todas as coisas, e essa mensagem nós precisamos anunciar ao mundo. Hebreus 13, 8 vai falar, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, aleluia. O nosso Deus, Ele é eterno, e porque Ele é eterno, queridos, Ele vê o passado e o futuro da mesma forma que Ele vê o presente, porque Ele tem todo o poder, aleluia. O nosso Deus, Ele é onisciente, o nosso Deus é onipresente, o nosso Deus, Ele é o princípio e o fim, aleluia. E o nosso Deus, Ele é todo poderoso, e o mundo precisa saber quem é o teu Deus, aleluia. Você sabe quem é o teu Deus? Você já meditou sobre isso? Sobre o Deus que você entregou a tua vida a Ele? Você já falou para o mundo sobre o Deus que você serve? Essa mensagem, ela precisa ser pregada, e as pessoas precisam ver Deus através da nossa vida, através das nossas ações. Diante disso, Tiago vai nos dar um conselho, Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, aleluia. Eu acho lindo isso. O nosso Deus, embora Ele seja eterno, soberano, grande, poderoso, Ele está disponível para se aproximar de nós também, mas para isso nós precisamos dar o primeiro passo, aleluia, nos aproximando de Deus e buscando ao nosso Senhor. O outro ponto que eu acho interessante, que eu queria compartilhar com os irmãos, é o que está escrito no final, do verso de número 15.
que é justamente, ele vai falar, né? Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Escolham hoje a quem servir. Essa decisão ela é urgente. Essa decisão ela precisa ser tomada hoje. E essa decisão, como Josué falou aqui para o povo, eles precisavam naquele momento escolher de forma urgente a quem servir. Nós precisamos levar essa mensagem para o mundo também, que eles precisam decidir a quem servir. Na nossa vida, algumas decisões são importantes. Qual emprego seguir, qual profissão seguir, pedir demissão de um emprego ou outro, com quem casar, talvez a segunda, decisão mais importante da vida, constituir uma família, que profissão seguir. São diversas as decisões que nós precisamos tomar na nossa vida. Algumas coisas também na nossa vida nós não temos o direito de decidir. Provavelmente você, e certamente você não escolheu em que lar você nascer, quem seria sua mãe, o seu pai, não escolheu algumas coisas do tipo, mas a decisão mais importante da vida, que vai decidir o teu destino eterno, é você que deve tomar, que é justamente quem servir. E essa decisão, como Josué colocou aqui, ela é uma decisão urgente e precisa ser tomada. Por que nós precisamos tomar essa decisão de forma urgente? Porque o dia de amanhã não nos pertence. E todo homem, como eu coloquei aqui, ele está distante de Deus pelo pecado e só pode se aproximar de Deus através de Cristo Jesus, confessando a Cristo como Salvador da sua alma. E essa é uma decisão que nós precisamos tomar, e nós já tomamos. E aqueles que não tomaram ainda, nós precisamos levar essa mensagem a eles e falar, assim como Josué falou aqui, quem é o Deus a qual ele servia, e diante disso, a quem eles serviriam e quem nós iremos servir. Essa é uma mensagem que o mundo precisa saber, meus irmãos. Essa mensagem, ela precisa ser anunciada. E por que ela precisa ser anunciada? Porque o mundo está perdido, o mundo está no maligno, as pessoas estão perdendo as suas vidas sem aceitar a Cristo Jesus. E a missão da igreja, a mais importante, como eu falei aqui, a mais importante missão da igreja não é falar sobre riquezas, não é falar sobre prosperidade, não é falar sobre cura. Eu acredito que Deus pode nos dar tudo isso, eu confio, mas a maior mensagem e a mais importante e mais urgente que a igreja precisa anunciar é que Jesus Cristo, Ele morreu por nós e Ele voltará para nos levar, aleluia. E essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir, e é uma mensagem urgente, aleluia. A missão da igreja é de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E quando a igreja, eu digo que a igreja precisa proclamar o Evangelho, eu volto para o início da minha mensagem aqui nesta noite, da minha reflexão com os irmãos. Existem diversos meios para poder pregar o Evangelho, e nós precisamos utilizá-los em todos os momentos, conforme as nossas possibilidades, mas independente do meio que façamos, nós precisamos ter a consciência que a mensagem do Evangelho é uma única só. Jesus Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados e Ele nos levará para o céu, aleluia. Esta é a mensagem que a igreja precisa proclamar, e esta é a principal missão da igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.